Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem da Pós TV 247, eu sou Carla Pavão. Terceira vez que eu gravo esse vídeo hoje, mas é com alegria, porque eu tive problemas aqui da internet, do computador, parou tudo. Então vamos juntos, juntas e juntos. Esse é material que eu selecionei hoje para vocês do meu estudo, que eu compartilho com vocês, está na Atena Editora, Teologia das Religiões, parte 2, capítulo 25, Santos, Índios e Malandros no culto de Maria Leonza. Eu me apaixonei por esse culto de Maria Leonza, porque é uma coisa tão rica e tão interativa, vou contar para vocês. A autora é Daniela Calvo, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela vai dizer o seguinte: o culto de Maria Leonza ele é baseado na incorporação de espíritos que refletem a história da Venezuela e continuam a proliferar, dialogando com as mudanças sociais, econômicas e políticas do país. Desde o seu berço, a Montanha de Sorte, que expressa a ligação com a natureza selvagem e origem indígena, saem linhas de fuga que chegam às periferias urbanas e voltam com novos valores e significados, práticas e espíritos. Então, é interativo. O culto incorporou novas influências também esotéricas, a cultura juvenil, os ritmos e, muitas vezes, a violência urbana que se chocam com as tentativas de unificar e controlar o culto, né, a partir de princípios nacionalistas, tradicionalistas, indigenistas e ecológicos. Ou seja, tem uma tradição que é preservada, que é conservadora, que não aceita a inclusão dessa questão juvenil, e a autora vai trazer justamente isso aqui. Então, ela vai dizer que o culto da Maria Leonza também é conhecido como espiritismo venezuelano. E ele apresenta muita plasticidade, inclusive. Então, ele vai passar por muitas transformações, por muito diálogo, e a tensão da história se reflete nesse culto também, assim como as mudanças sociais, políticas e econômicas. Então, a história oficial, muitas vezes, ela é ressignificada, incorporada e justaposta a valores e símbolos provenientes dos mitos indígenas, da cultura popular e de segmentos subalternos da sociedade e das periferias urbanas. Para vocês que não assistiram, eu e a Fernanda fizemos uma série sobre mulheres e mitos, vai lá na playlist, falando sobre isso à luz do feminismo. Então, vamos voltar aqui. Ela vai dizer que a memória e a identidade são construídas e reelaboradas, e a moral e a ética são problematizadas e redefinidas. E tem uma etiologia, um tratamento alternativo da doença e da aflição, que são propostos relacionando aspectos biológicos, psíquicos, sociais ao mundo espiritual. Então, e muitas vezes, a política do Estado e as relações de poder encontram um espaço de debate e negociação dentro desse culto. Então, ele se baseia na figura mitológica de uma jovem índia, Maria Leonza. Ela é reconhecida e venerada como uma divindade da natureza, das águas, da colheita, e é um culto centrado na incorporação de espíritos, né, que vão atribuir algum significado utilitário ou mágico religioso, porque os fiéis, muitas vezes, o que eles pedem? Os fiéis pedem saúde, amor, prosperidade, solução de conflitos, injustiça, sofrimento, doença, frustrações socioeconômicas e emocionais. Então, são pedidos do dia a dia, da vida dessas pessoas, né? E eles participam, né? Como é que se formou esse culto da Maria Leonça? Então, tem um pouco da tradição indígena, tem um pouco do espiritismo de Allan Kardec, e aí é onde eu estou inserida, tem um pouco do catolicismo popular, de curandeirismo, que são práticas de cura lá, que combinam conhecimento médico, herborista, práticas mágico-religiosas, enfim, tem um pouco de magia popular, tem um pouco da santeria cubana, do voodoo haitiano, do New Age e de práticas esotéricas de origem norte-americana, além das filosofias orientais e da cultura juvenil urbana e, recentemente, a Umbanda brasileira. Então, veja o sincretismo, né? A riqueza de tudo isso. E o que acontece? Com as mudanças introduzidas nas periferias urbanas, apareceu
houve a aparição dos espíritos de malandros. Esses malandros, eles representam os novos heróis dos jovens marginalizados socialmente e economicamente, né? E muitos médiums tradicionais desse culto, ela cita dois, médium Beatriz Tané e médium Pablo Vasques, eles se incomodam, né, com essa incorporação dos malandros. Ela vai basear toda a pesquisa dela de campo, ela vai realizar em Montanha de Sorte em alguns centros espíritas de lá. Ela cita um na periferia de Caracas, que é o Associação AFU, e o outro que é em Iracuí, e mais um aqui, deixa eu achar, Associação NEHML. Então, o que ela vai dizer da origem do culto de Maria Leonça? Ela vai dizer que ele se baseou em fontes orais no começo do século XX e também existe aí, por exemplo, na década de 30, né, o espiritismo de Allan Kardec fazia muito sucesso entre as elites e foi se espalhando entre a população. Então, nesse período, também já tinha se dado a migração das Antilhas, e aí introduz o Vodou haitiano. Na década de 40, esse culto ainda era limitado a Iracuí e as suas redondezas, né? E apresentava muito ainda de mágica e curandeirismo, de antepassados, de caciques, de heróis da independência, né? E de coisas pré-coloniais do curandeirismo. Mas no final da década de 40, apesar da repressão do ditador Marco Pérez Jiménez, que esteve lá de 48 a 58 e era aliado da Igreja Católica, esse culto ele vai se expandir, porque acontece na história do país uma migração das áreas rurais para as cidades e uma política de reconstrução nacional. Então, nesse período, se cria a famosa estátua, vocês podem dar um Google e ver, de Maria Leonça, que ela é esculpida por Alexandre Colina, em 1951, e que é a imagem mais popular que se tem dela. Então, é uma forte e sensual índia, com um dos braços levantados, sustentando um osso púbico humano. Ela monta uma anta e pisa numa serpente. E essa estátua, desde 1960, é um lugar de oração e adoração à deusa. E nos anos 50, eles vão se juntar a esse panteão espírita figuras do catolicismo popular, divindades de origem africana, né, do vodou haitiano e da santeria cubana, e personagens da política nacional, inclusive. Nos anos 80, que entra a cultura juvenil urbana dos espíritos malandros, o New Age e as tradições orientais esotéricas vindo dos Estados Unidos. Então, existe um esforço para controlar essa prática popular, mas esse culto, ele mostrou força e autonomia. Então, porque ele busca um contato direto com a própria religiosidade e manifesta uma importância epistemológica na definição de doenças e infortúnios. Tem um caráter também utilitário, tem uma atração estética e lúdica. Então, e por ele estar ligado a fatores socioeconômicos e ter muita mudança, né, muita insegurança, muitas questões de desigualdade, então esse culto vai mostrando plasticidade, ele vai se adaptando aos diversos locais. E, surpreendentemente, ele se espalhou, ele saiu da Venezuela, não está mais só na Venezuela. A estudiosa nos diz que nós podemos encontrar na Colômbia, no Panamá, nos Estados Unidos e nas Antilhas. E Montanha de Sorte, ela é visitada por pessoas do mundo inteiro. Então, esse culto ele é fragmentado em diferentes centros espíritas, não tem hierarquia, né, como o espiritismo de Allan Kardec, não tem hierarquia. Não tem uma liturgia, né, uma coisa livre, né, e o médium é o intermediário entre os homens e os espíritos. Então, através do transe, ele vai incorporando os mais diversos papéis. E
Também, né, ela vai citar de novo aqui o espiritismo kardecista, dizendo que o médium pode melhorar a sua vida e suas reencarnações futuras graças ao apoio espiritual e à prática da caridade. Nós, os Sejus, entendemos como justiça social dentro de um ambiente mais politizado e entendemos como uma pedagogia espírita onde um Deus permite que nós, como alunos da vida, possamos, ao longo das diversas encarnações, ter esse aprendizado e irmos, assim, promovendo uma melhoria das nossas condições espirituais. Mas isso fui eu que falei, tá? Voltando ao texto. Ela vai dizer o seguinte, o médium, né, muitas vezes, essa crença aí da Maria Leonça, ela tem a crença num Deus todo-poderoso, que é criador do mundo, que coincide com o Deus cristão, tem ligação com as forças da natureza, tem a divisão dos espíritos em linhas, eles chamam de cortes, que têm poderes diferentes e são organizados hierarquicamente, dependendo do seu grau de evolução espiritual. E aí ela vai dizer que eles estão seguindo a doutrina espírita. O que eles estão seguindo a doutrina espírita? Allan Kardec, como pedagogo, e de forma muito simples, ele fez uma escala espírita. Se você perdeu, vai na playlist do Caminhos do Espiritismo, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos, você encontra lá a conversa sobre a escala espírita. Então, e aí voltando ao texto, ela vai dizer, o papel dos santos católicos são intermediários entre Deus e os homens, e a concepção de Maria como espírito de alta luz mostra a possibilidade de negociação simbólica com os espíritos, né? E existe uma prevalência da moral cristã. Aí a autora vai dizer assim, ao descer no médium, né, o espírito, mas nós não falamos descer, os espíritos trazem mensagens que estão em concordância, muitas vezes, com a Igreja Católica. Em certos centros espíritas, aí tem os espíritos dos malambres. Como é que surgiu essa imagem de Maria Leonça? Não sei se lá eles falam Leonça, por causa do Z, ou Leonça. Aqui é Leonça. Vai ter o quê? Influência indígena, espanhola, afro-americana. A partir da década de 40, vai ter a questão da identidade nacional e das tradições locais. Inclusive, poetas e intelectuais recolhem histórias orais ao redor dessa figura. Então, a de maior difusão é uma lenda de 39, que tem como pano de fundo uma tribo chamada Caquetia, ou Jarjara, que se escreve, que é anterior à conquista espanhola. Então, diz que o grande xamã, que se chama lá Piache, havia profetizado que viria uma menina de olhos claros. Então, nasce esse bebê, o pai não sacrifica e ele leva para um lugar secreto na floresta, onde ele confia aos seus guardiões da noite, e ele mesmo não tem permissão para ver os reflexos da água. Um dia, uma cobra picou um desses guardas, que cai num transe onírico, e a menina fugiu e foi para a lagoa, onde viu o seu reflexo lá. Então, dos seus olhos, tomou forma de uma anaconda, que ao crescer se estendeu de Acarinha até Valência, causando inundação anunciada e destruição generalizada. Daí a menina tornou-se a dona das águas, com poder sobre os peixes, sobre toda a natureza e sobre toda a montanha. Então, esse mito, ela está animada pelos espíritos que vivem lá, pelas questões folclóricas, bucólicas dos nativos, e é uma deusa de amor fraternal, de energia positiva, de riqueza. E também tem um outro mito, esse mito, de acordo com Garmendia, de 64, ela foi uma rainha caquetia que tinha poderes mediúnicos e que viveu em Montanha de Sorte como um oráculo. E ela lutou, esse é o que mais me agrada, contra os conquistadores pela liberdade dos índios de Montanha de Sorte. Mais tarde, ela foi tomada como louca e desapareceu, e empoderou-se das forças da natureza, se tornando uma divindade. Agora, ouçam essa. Os missionários também identificam Maria Leonça como a Virgem Maria e deram o nome de Maria de la Onça. No período colonial foi fundada a paróquia de Nossa Senhora Maria de la Onça del Prado de Talavera,
del Nivar, em Nigra, no estado de Iracuí, e havia um santuário indígena dedicado a uma divindade feminina. Então, o Estado tenta controlar, né, essa deusa porque ela é muito popular, porque ela é meio das águas, da flora, da fauna, dos metais, da floresta, dos rios, né? E muitas vezes essa deusa deriva da cultura nativa, né, que se reforçou também pela influência afro-americana, né, que é a cubana e a haitiana, e que levou à associação de Maria Leonça com a orixá Iemanjá, que na Nigéria é dona de um rio, e em Cuba está associada à Virgem Maria. Então, ela é reverenciada como essa deusa da natureza, do amor, da paz, da harmonia e da sorte. Então, aí ela vai dizer do panteão espírita. E aí entra de novo a questão do Allan Kardec. Ela vai dizer que o culto se baseia na incorporação dos médiuns pelos espíritos que habitam o mesmo espaço contínuo e fluido dos seres humanos. O espiritismo de Allan Kardec forneceu ao vocabulário uma explicação sobre a incorporação através de termos como magnetismo, fluido e força. Se você perdeu isso, no livro dos médiuns, na playlist Caminhos do Espiritismo, a gente explica. Vai lá e aproveita e deixa o seu like. Então, o Deus Supremo obriga os espíritos a incorporarem nos médiuns para redimir os pecados cometidos quando em vida. Nas cerimônias, realiza-se, então, um intercâmbio entre espíritos e homens, enquanto os espíritos ajudam as pessoas aconselhando e cuidando dela, os homens fazem o bem através dos espíritos, permitindo que esses evoluam a um estágio superior. De fato, existe uma escala de pureza e luz que os espíritos podem ascender através de boas ações. Essa corresponde a uma escala de pureza entre os médios. Somente aqueles que passam por muitas etapas de aperfeiçoamento e que respeitam uma preparação rígida antes do ritual podem receber os espíritos mais elevados. E aí ela vai falar sobre as 3 potências. Maria Leonça, Negro Felipe e Índio Guacaipuro. São os 3 principais espíritos do panteão, e suas imagens estão presentes em todos os altares, cuja posição histórica não é muito clara, né? É identificado como escravo, né, o Negro Felipe, que se rebelou contra o regime espanhol e lutou na Guerra de Independência de Cuba. O índio, ele é o mito e a história, e ele é considerado protagonista da luta contra os espanhóis e liderou a resistência à colonização. Um dos elementos que são associados são facas atiradas no chão quando se incorpora no médium. Então, os espíritos, eles são organizados por cortes ou linha, compreendendo os personagens diferentes, de figuras históricas, de figuras míticas, de indivíduos importantes em âmbito local, de personagens e divindades. Então, o elenco, ela vai dizer brevemente, os principais cortes de espírito são os seguintes: a corte índia, liderada por Maria Alonso, que inclui o índio Guacaipuro e outros índios da história, a corte negra, liderada por Negro Felipe, que é composta de espíritos de escravos africanos e seus descendentes, a corte venezuelana ou libertadora, liderada por Simão Bolívar, que inclui personagens importantes da história e da política venezuelana, a corte africana, composta pelas 7 potências africanas ou principais orixás de santeria cubana: Iemanjá, Xangô, Oxum, Abatalá, Exu, Orulá e Ogum. Lembrando aqui da nossa querida Adriana de Nanã. Se você não viu ainda o Paz e Bem de Adriana de Nanã, não perca nas quintas-feiras, que foram assimilados no culto. A corte dos Dom Juanes, formada de espíritos guardiões de lugares sagrados, cujos portais, lugares de comunicação, encontram-se nas cavernas e nos rios de Montanha de Sorte. A corte médica, dirigida pelo Dr. José Gregório Hernández, médico que viveu em Caracas no final do século XIX e no início do século XX, conhecido por suas contribuições científicas, sua caridade e várias curas milagrosas, que se tornou um morto milagreiro. A corte chamarreira, ou herborista, liderada pelo espírito de Lino Vale, um pioneiro no culto de Maria Leonça, do século XX, em Montanha de Sorte. Então, inclui espíritos de líderes do culto de Maria Leonça. A corte celestial,
composta de santos católicos, Jesus Cristo e a Virgem Maria, que não incorporam nos médiuns. A corte do céu, formada por anjos e arcanjos, que não incorporam nos médiuns. A corte viking, que surgiu nos anos 80 e inclui espíritos de viking que têm manifestações violentas quando incorporam, não são aceitos pelos médiuns mais tradicionalistas. E a corte malandra, que é liderada pelo malandro Ismael Gonçalves, que apareceu no final da década de 80, composta por moradores de subúrbios urbanos que se tornaram protetores de seus vizinhos, e também é recusada pelas correntes tradicionalistas. Então, cada médium traz na incorporação as contribuições originais. E a nossa doutoranda, que é a nossa estudiosa, ela participou de rituais. E ela fala o seguinte, que ela pôde observar a atitude guerreira do índio, que começou jogando facas, charuto no chão. Negro Felipe fumava um cachimbo e aparecia alegre, e incorporava a negra Francisca, né? O Plácido, aí ela vai dizer que observou os médios e devotos transformarem os espíritos em pessoas sociais, com suas características, que os médiums circulavam em composições ideológicas, históricas e étnicas, que tinha rituais de uso e na incorporação através da imagem dos espíritos que povoam os altares, enfim, e lojas de artigos religiosos, livro e cantiga, eles contam essas histórias, eles exaltam esses poderes. Então, tudo isso, há debates entre os médicos, entre os médiums, é assim, um conflito significativo entre gerações. Mas os malandros são considerados almas perdidas e espíritos de baixa luz, porque a maior parte deles faleceu de morte violenta. Então, ela vai dizer que os altares são a principal soleira que se acumulam as forças sagradas e onde se realiza a comunicação com os espíritos. E aí as considerações finais. Nessas considerações finais, ele vai dizer o seguinte, que os espíritos dos malandros, eles trazem ritmos frenéticos da cidade e são a expressão mais evidente de uma reformulação ética, muitas vezes violenta, de uma moral oficial a partir de posições subalternas, onde também outros espíritos manifestam uma contestação da história oficial e a necessidade de incluir personagens que não encontram espaços em livros. E o culto de Maria Leôncia incorpora o ideal nacionalista através de figuras como Simão Bolívar, que pertence à história venezuelana. E ele encarna nas três potências a representação de uma convivência pacífica de três raças que compõem o povo venezuelano, a espanhola, a indígena e a africana, que é uma proposta de uma nação ideal. Então, o Estado sempre teve uma posição ambivalente com relação a Maria Leôncia. Então, por tudo isso, é que existe um forte impacto emotivo e a proliferação de imagens de selvageria e de violência reforçam muitas vezes a possibilidade de cura, assim como no caso dos xamãs indígenas. Então, esse é o artigo científico da Daniela, que me deu muita alegria de conhecer. Muito obrigada, Daniela, se um dia esse vídeo chegar até você. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. E a seguir tem Caminhos do Espiritismo. Fiquem lá e deixem o seu like. Nós estamos estudando a Revista Espírita, de 1859. Gente, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Paz e bem, gente. Paz e bem.